extremismo, ele aponta justamente para o pensamento dogmático, ou, numa linguagem mais psicologizada, para o pensamento dicotômico. O pensamento dicotômico, ou a mentalidade, dogmática, ela opera pelos polos. Ou é preto ou é branco. Não existe tons de cinza entre um extremo ou o outro. Ou é certo ou é errado. Ou é assim ou é assado. Então, a pessoa, nessa determinação dualista da existência, nesse raciocínio de máquina binária, ou 0 ou 1, a pessoa vai tentando assambarcar o todo da vida numa linha interpretativa, onde, por um lado, ela se respalda por uma razão, mas que, na tentativa de sustentar essa razão, ela deixa a desejar um lastro imenso de outras nuances, de outros detalhes, e que é uma pessoa que geralmente acaba formando muitas incompreensões, dissensões, ruídos, balbúrdias e, por que não, brigas e discussões por onde ela vai. O extremista, com o seu pensamento dicotômico e dualizado, ele carrega um certo benefício de ser uma pessoa intensa. Isso porque, justamente pela sua dificuldade de se fazer entender, por ter uma precariedade filosófica e racionalizante da realidade, por dispor apenas de um código muito precário de análise e avaliação da realidade, que é o código binário, ou é isso ou é aquilo, essa ausência de potencial interpretativo e de leitura precisa ser compensado por uma intensidade emocional. Por isso, os extremistas que dispõem dessa psicologia dual, dessa mentalidade dogmática e dividida pelos extremos, ela é, de uma certa forma, sedutora e atraente para pessoas muito inseguras, muito pacatas, caracterizadas pela pusilanimidade. Elas não têm consistências nelas mesmas, então elas olham essas figuras extremistas que, pela ênfase, pela contundência com que elas apresentam a opinião delas, elas então provocam admiração nessas pessoas meio termo, nessas pessoas inseguras que fazem gestão de uma inibição produto, de faltas e lacunas dentro de si. Portanto, um dos aspectos, que acaba reluzindo como algo aparentemente positivo na postura e no comportamento de uma pessoa extremista, em primeiro lugar, é o seu posicionamento altamente simplista. Porque, de uma certa forma, sobretudo pelo modo enfático com que a pessoa se posiciona, aparentemente dá a entender que ela não tem conflitos, sabe? Porque é isso. Mas é isso. Então, para ela, fica tudo muito fácil de resolver. Saca? A gente não tem nem resposta, para muita coisa no universo, mas para essas pessoas 1 mais 1 é 2, sabe? Traficante é ruim, polícia é boa, político de esquerda é assim, político de direita é assado. Se a pessoa se comportou assim, então tá errado. Se comportou assim, então tá certa. Se é bandido, então é assim. Se é pastor, então é bom. Então elas vão pegando todas essas nomenclaturas e, de uma maneira
definitiva, elas vão criando blocos interpretativos generalizantes, cuja simplicidade e falta até de sensibilidade, sutileza para análise das múltiplas nuances que pode envolver a coisa, como eu disse anteriormente, elas compensam na ênfase com que elas propõem o negócio. Então a ênfase é algo que sugere a ideia de segurança, sugere a ideia de opinião formada, de opinião consistente, quando na verdade é só uma expressão, é só uma forma de expressão cuja validade será sempre atestada por aquilo que atesta a veracidade de tudo nessa vida, que é o quê? A experiência. É só no chão da experiência e da realidade da vida que a gente vai vendo o que é o que. Mas em termos de expressão de opinião, os extremistas tenderão a ser sempre os mais contundentes. Porque na carência de argumentação, eles precisam complementar com a intensidade e a paixão. Portanto, o pensamento dogmático, ele carrega essa aparência de vantagem da simplicidade na análise da vida. Meu Deus, como seria assim, né? Como seria simples, né? Que não houvesse bondade no bandido, não houvesse maldade no policial, né? Não houvesse relatividade no sacerdote religioso e não houvesse sublimidade no fiel simples e anônimo da comunidade, sabe? E que não houvesse as mais diversas e opostas contradições em relação às nomenclaturas que estabelecem a nossa leitura acerca da realidade. Como seria tudo fácil se a interpretação do mundo cabessem nas nossas generalizações. Meu Deus, ia ser uma coisa assim muito fácil de resolver a vida. A grande verdade é que somos todos tendenciosos à generalização, né? Hoje em dia, inclusive, né, com a imagem de Deus debruçada sobre a política, para a direita ninguém na esquerda presta, e na esquerda ninguém da direita presta, né? E esse raciocínio binário, meu Deus, ele é altamente simplista. E imagina, sabe assim, se fosse fácil resolver as coisas assim. Fácil resolver. Esse é o tipo de coisa, obviamente, que transita nas ideologias. Mas o fato é que as pessoas com um conteúdo interpretativo e racionalizante altamente precário acabam sucumbindo nessa tendência binária do pensamento dicotômico, do pensamento dogmático, do preto ou branco, cujo benefício é tornarem elas pessoas com uma certa proposição simplista e fácil da vida, ao mesmo tempo que contundente e enfática. Porém, também diga-se de passagem que, por outro lado, são pessoas altamente conturbadas. Altamente. Muitas delas, inclusive, precisam se fazer irmãs da mágoa e da revolta, porque no modo simplório como elas tentam enxergar a realidade, fazendo generalizações sem levar em considerações as sutilezas e as variações da realidade, elas agem com uma série de preconceitos, de indelicadezas, de atropelos e de inconveniências que, em geral,
em determinados contextos, quando elas não se veem devidamente apoiadas no meio onde elas estão inseridas, são justamente as que ficam caladas. Elas ficam caladas, elas não se manifestam, porque, de uma certa forma, elas não sabem se posicionar, elas não sabem falar. E quando falam, geralmente elas estão semeando um conflito em algum canto. Em algum canto. Eu frequentemente, às vezes eu recebo essas mentalidades binárias, que é a arquitetura psicológica do sujeito extremista. E eles vêm com toda sinceridade, às vezes, me falar: Felipe, eu só falei o que é certo. Eu não quis ofender, ofendeu-se porque quis. Eu falei: é verdade. Verdade, você tem até a razão. Né? Você falou acerca do até onde você alcança. Né? É pena que isso ofendeu o outro. Agora é mais uma inimizade, né, para você fazer gestão. Mas aí você também não liga para isso, né? Então é assim, a pessoa ela vai se fazendo amiga, né, irmã da mentalidade belicosa. Inclusive, muitas delas já desenvolvem até uma certa paranoia defensiva, porque elas já estão assim tão ressabiadas e de uma certa forma tendenciosamente afetadas por serem sempre mal interpretadas, que muitas delas desenvolvem uma certa marra reativa defensiva na maneira como coloca algumas coisas. Eu quero dizer que eu não concordo com isso aqui não. E aí você já logo vê que o que está ali por trás é uma defesa. Porque como é uma pessoa que não sabe falar, não sabe se posicionar, tem uma precariedade de avaliação e funciona por esse código binário, se por um lado, como eu estava dizendo anteriormente, a falta de conteúdo a pessoa precisa compensar com a intensidade e agressividade, por outro lado, fatidicamente, ela é levada também a desenvolver uma reação defensiva de já impor uma energia belicosa e de luta para tentar desmobilizar a possibilidade dela ser contrariada. Porque como isso ocorre em quase 100% dos casos, quando ela se coloca com uma dada amarra, a maioria silencia, não porque não teria o que dizer ou questionar sobre o que ela está falando, mas simplesmente porque de repente não quer comprar barulho e não quer ter o esforço de discutir com alguém que não vai entender. Então é nesse caminho altamente espinhoso, e que se essas pessoas de repente estiverem me ouvindo aqui, elas vão ficar dando de ombro, dizendo: eu não ligo mesmo, não. Eu não ligo para a opinião dos outros. Mas é difícil viver assim. É difícil, inclusive, a pessoa viver assim do ponto de vista pessoal. Pessoal. Porque a mesma ausência de significantes para entender e discernir as sutilezas e as nuances da realidade do lado de fora é a mesma precariedade de significantes para tentar entender as coisas como elas funcionam do lado de dentro. Por isso, as pessoas extremistas que funcionam com essa mentalidade dicotômica binária, elas são mais propensas à hipocrisia. Isso porque, como elas não sabem lidar com aquilo que disfunciona do lado de dentro, então certas coisas, literalmente, elas precisam disfarçar e ocultar
para que essas coisas indelicadas e vergonhosas, dos quais elas não podem confessar, não possa vir a dar munição para os seus opositores do lado de fora desmantelarem a sua pose de marra e certeza no modo como ela banca as opiniões dela para o lado de fora. Portanto, os extremistas, por natureza, acabam sendo os maiores hipócritas, né? E aqui eu tenho até a colocação da minha amiga Lorena, e ela coloca: Felipe, tem um atraso cognitivo nessas mentalidades binárias. Minha amiga, eu não diria um atraso cognitivo de ordem neurofisiológica. Eu diria um atraso cognitivo relativo ao não exercício e à não apropriação de um potencial que habita todos nós. Isso porque, se você for olhar também de um ponto de vista mais amplo, uma pessoa extremista, mesmo com esse código binário de leitura e interpretação de si mesmo e da própria realidade, ela pode ser, assim, um especialista técnico e perfeitamente habilitado numa dada área profissional. Ela pode ser uma pessoa absolutamente funcional do ponto de vista laborativo, do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista social, né, do ponto de vista, inclusive, econômico, religioso, dos scripts sociais definidos, né, ou seja, em geral, por isso é que eu até, minha amiga, relativizo um pouco esse termo atraso, porque o que acontece nesse termo, o mesmo atraso cognitivo que uma pessoa de mentalidade binária tem, é o atraso funcional que uma pessoa sedentária tem em relação ao seu próprio corpo. Logo, o sedentarismo, ele não é indicativo de que a pessoa ela é deficiente e ela não pode exercitar o próprio corpo a fim de desenvolver uma melhor qualidade de vida, uma melhor mobilidade. Não, o sedentarismo, ele é apenas um resultado de um potencial não exercitado. Aí, nesse sentido, eu vou concordar com a colocação. A mentalidade binária, ela é um repertório cognitivo que opera pela lei do menor esforço. Ok? Ela opera pela lei do menor esforço. Porque a gente realmente, assim, não precisa esforçar muito, né? Para você olhar, para imaginar assim, né? Todo mundo da esquerda é ruim. Todo mundo da direita é ruim, né? Todo mundo que está na igreja é santo e é bom. E todo mundo que está no mundo vai para o inferno e é ruim, né? Meu Deus do céu, é muito simples, né? É de um logicismo, assim, infantilmente débil mental, né? Assim, tá na soleira da demência, né? Tá na soleira da demência, mas levando em consideração tantas outras preocupações e tantos outros problemas, a pessoa, ela abraça a sensação de que ela tem uma opinião sobre uma dada situação, desfrutando de uma mentalidade altamente binária, e é esse tipo de configuração cognitiva que enseja a formação
dos extremistas, para ambos os lados, inclusive até o centro pode ter os seus respectivos extremismos e extremistas, né?